Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente conversa sobre os passos para você fazer cerveja na cozinha da sua casa. Aquela cerveja única no mundo, que você só vai encontrar na cozinha da sua casa em mais nenhum lugar do mundo. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e o tema de hoje é: será que dá para fazer cerveja em quantidade para uma festa? Primeiramente, eu vou entrar no tema logo, mas eu queria falar para vocês que eu estou aqui num ambiente diferente, vocês já viram. Eu estou aqui na mesa de sinuca do condomínio do meu pai, aqui em Aldeia Camaragibe, Pernambuco. Hoje eu vim dormir aqui na casa do meu pai e aí fiquei procurando um local para fazer esse vídeo. Perguntei a ele disse: vai lá na sinuca. Eu acho que tem tudo a ver, cerveja com sinuca. Eu acho que tem sim. Ele pode até achar que não, mas eu acho que tem sim. Eu já joguei sinuca brincando e sempre foi tomando cerveja. Tá? Então espero que vocês gostem dessa... Pra gente mudar um pouquinho, né? Desse novo formato, Novo formato não, eu tô fazendo só hoje, não sei se vou repetir, mas enfim. Espero que vocês gostem desse formato de hoje. Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre as quantidades de se fazer cerveja na cozinha de casa, tá? Lembrando que a gente fala aqui sobre fazer cerveja em fogões de 4 bocas, na cozinha da sua casa, qualquer que seja o seu apartamento. Se você tem um fogão de 4 bocas e um balcão, certo? Com uma pia, que qualquer apartamento tem, você faz cerveja. Então, a gente vai partir desse princípio, tá? Do local de fazer, que é essa cozinha normal, para chegar numa quantidade trivial de se fazer aqui, tá? E, além disso, eu gosto de fazer cerveja para degustar cervejas com sabores diferenciados, não aquelas cervejas de você tomar para valer, tomar para matar a sede. Aquelas cervejas que são mais... que tem sabores que você vai sentir o sabor do malte, que você vai sentir o sabor do lúpulo, você vai identificar qual é aquela levedura que está dando aquele sabor, se tem trigo, se não tem, que são cervejas que não são bebidas em grande quantidade, tá? É isso que eu busco aqui com o meu conteúdo. Mas você que está começando a ser cervejeiro caseiro, eu te digo que sim, você pode fazer uma cerveja mais leve, você pode fazer uma cerveja para uma festa. Vamos supor que uma festa não dá para fazer para uma festa grande, tá? Por quê? Para fazer cerveja na cozinha de casa, a gente faz de entre 5, 10, 20, 30 litros. Eu já vi no máximo 30 litros. Eu nunca vi, alguém já pode ter passado, mas eu nunca vi alguém que faça cerveja na cozinha de casa mais de 30 litros. Por quê? Porque o fogão de 4 bocas, ele é um fogão pequeno, é o menor fogão que tem, né? E as bocas, elas são pequenas. E a gente precisa esquentar aquela água, a gente precisa manter a temperatura de uma água, de um mosto, e que se a gente tem um panelão grande demais, vai demorar muito para que essa água chegue a uma determinada temperatura que a minha receita peça. Ou até na temperatura de fervura, né? Porque depois tem a etapa da fervura. A abraçagem tem abraçagem, e vocês se lembram, abraçagem e depois a fervura. Na fervura a gente tem que chegar a 100 graus. Imagine você 30 litros num caldeirão ali para chegar a 100 graus. Isso vai demorar muito. Imagine você agora tendo que resfriar esses 30 litros para botar no seu balde fermentador, 30, 40 ou mais. Então, não recomendo passar dos 30 litros, tá? Eu recomendo fortemente 10 litros. Tem gente que faz de 5, tem gente que faz de 5, certo? Eu faço de 10 e estou passando para 20, tá? Por que 10? 10 é aquela quantidade que ferve mais rápido, eu tenho controle sobre os insumos, eu tenho controle sobre o malte, eu tenho controle sobre a temperatura que está ali, porque é um caldeirão mais ou menos aqui que eu consigo mexer, que eu tenho controle sobre isso, tá? E aí eu consigo
terminar e fazer outra, terminar e fazer outra. Por exemplo, eu faço mais ou menos uma cerveja por mês. Se eu fizer em grande quantidade, eu vou começar a fazer cerveja e não ter terminado as outras, tá? E isso aí me dá a liberdade de provar sempre receitas diferentes. Mas, você quer fazer uma quantidade maior, você quer fazer 30 litros, dá para fazer. Esse tema aqui que eu estou falando, essa quantidade, é uma oportunidade para você, porque eu mesmo, essa questão de quantidade, eu mesmo sofri e sofro com isso, né? Na verdade, eu comecei com 10 litros, porque eu achei que 20 litros ia ser muita coisa, e também porque o meu primeiro kit foi de 10 litros, eu não sabia de muita coisa, e aí eu comprei uma panela que eu fazia, que a minha primeira cerveja foi com extrato de malte, que é um método mais simplificado, e eu não sabia, né? Então, a partir dali eu fiz o meu, eu completei para o meu kit de all grain, e deu muito certo, porque como eu falei, é um quantitativo que você pode ter um controle legal, né, dos insumos ali, e você pode repetir mais e mudar mais o sabor que você quer, o estilo que você quer, na verdade. Você pode mudar, por exemplo, esse mês eu fiz tal cerveja. Se eu fizer 30 litros, daqui a um mês eu ainda vou ter muita cerveja, certo? E aí eu vou começar a misturar as cervejas. Então, para eu começar a fazer, consumir e terminar, 10 litros para eu fazendo sozinho era o ideal. Ocorre que eu tenho feito vídeos com a intenção de trazer a cerveja caseira como um néctar, como um líquido que você se sente capaz de fazer e você faz, e aí você vai provar, degustar e mostrar às pessoas e se sentir um mago das cervejas. Você vai se sentir ali como você tem o poder de fazer coisas maravilhosas, sabores maravilhosos. O que eu tenho falado é sobre isso. Quando a gente fala em quantidade, a gente foge um pouco dos sabores maravilhosos, dos estilos maravilhosos que a cerveja pode trazer para a gente, tá? Mais uma vez, não é obrigatório você fazer 10 litros e fazer cervejas, estilos diferentes, cervejas amargas, sabores diferentes. Você pode fazer a sua lager 30 litros para sua casa para fazer a sua festa, tá? Então, e eu estou aumentando agora para 20 litros, como eu falei, porque 10 litros começou a ser pouco. Por que começou a ser pouco? Eu tenho dado cerveja para as pessoas provarem e dar feedback. E aí eu melhorar conteúdo, melhorar o sabor das cervejas, saber se as pessoas estão gostando ou não. E inclusive eu dou para cervejeiros caseiros, vou dar para cervejeiros caseiros, eu prometi de dar, mas ele é um vendedor de insumos aqui, né, da Vila do Malte, que eu já falei algumas vezes aqui. Quando ele me entregar, eu já prometi a ele que vou entregar uma cerveja que eu fiz, que foi receita dele, inclusive. E aí eu gosto de dar para as pessoas, vou dar para esse cervejeiro caseiro, né, para ter o feedback da cerveja que eu estou fazendo. Então, como eu estou dando cerveja e eu tenho feito cerveja com o Rafael também, que tem feito cerveja comigo, então tem sobrado pouca cerveja. Tem sobrado para mim, para eu beber, umas 5, 6 garrafas de 600 ml, certo? Para você tomar isso no mês, termina sendo pouco, sabe? Termina sendo pouca cerveja. Porque uma fica para eu fazer conteúdo, outra para eu dar para alguém, outra para eu guardar para fazer um vídeo mais na frente. E as 6, 5 que sobraram, eu dou para um, dou para outro e fica pouco. Então eu quero dobrar justamente para eu poder saborear mais a minha cerveja. Eu estou sentindo falta disso. E esse fim, essa coisa, você vem aprendendo quanto mais você fizer cerveja, tá? Então, estou contando aqui a minha experiência. Comecei com 10, fiquei com 10 durante muito tempo. Na verdade, há 9 anos que eu faço 10. Rafael está comigo há menos de 1 ano e agora eu estou querendo mudar, certo? Então, se você já tem uma pessoa, mas
do seu lado, que é sempre importante ter alguém do seu lado para lhe ajudar. Mas você não guarda para gravar, você não guarda para fazer outros vídeos, você não dá para outras pessoas, é só você do seu parceiro, beleza, vai dar ali umas 7 garrafinhas, 8 garrafinhas, é uma quantidade massa para quem faz 10 litros. Para mim, tem ficado pouco. E é esse feeling que você vai ter na hora de fazer a sua cerveja. Recomendo, como já falei, começar com 10 e você vai sentindo, tá certo? Prós e contras de fazer muita quantidade ou pouca quantidade de cerveja na cozinha de casa, tá? Não é demais lembrar que a gente está fazendo no fogão 4 bocas, tá bom? Então, prós de fazer pouca quantidade, 10 litros, como eu já falei aqui, vai ser mais rápido, eu vou ter mais controle dos insumos, eu vou poder resfriar meu mosto mais rapidamente. Isso aí é uma coisa importantíssima, que inclusive pode alterar o sabor da sua cerveja. Porque a etapa da fervura, que é a segunda etapa que eu costumo dizer que a hora da abraçagem, né, tem 3 etapas, né, que é a abraçagem em si, a sacarificação, você faz, coloca o malte na água quente para que as enzimas sejam transformadas em açúcar, ou transformem o amido que está naquele malte em açúcar. Depois a gente faz a recirculação do mosto para diminuir a turbidez. Depois a gente faz a lavagem dos grãos para a gente pegar todo o amido, todo o açúcar que está ali, todo o mosto que está ali impregnado nos grãos, tá? E terminou a primeira etapa e a segunda é como é que eu digo? É a fervura, tá? A fervura é aquela 1 horinha lá fervendo, e depois de ferver, o mosto está ali a 100 graus, está fervendo. E eu preciso baixar esse mosto para 18, 20 graus. Como é que eu faço, morando em Recife, para baixar esse mosto a 20 graus? Recife tem feito no verão aqui 30 graus. Está um calor insuportável. Está muito calor. Então, eu preciso esquentar esse líquido o mais rápido possível. Por quê? Porque na etapa da fervura, a gente sanitiza o mosto, né? Tudo que é fervido é sanitizado. Então, aquele mosto ali, ele está esterilizado, está limpo de germes. Quando essa temperatura começa a baixar, ele já começa a ficar em perigo. A situação dele, ele já tem a chance de contaminar. Quanto menos tempo ele passa ao ar livre, ele diminui as chances de contaminar. E por que eu tenho que deixar ao ar livre? Porque eu estou resfriando. Por que eu tenho que resfriar? Porque a levedura que eu vou colocar nesse mosto, ela só pode ser colocada naqueles 18, 20 graus que eu te falei. Então a gente tem que baixar essa temperatura para a levedura ela ir para um ambiente propício para ela trabalhar bem. Lembrando que a levedura é um ser vivo que tem que ser bem cuidado, e ele se estressa, e se ele se estressar, ele vai trazer sabores diferenciados para a nossa cerveja, sabores ruins mesmo, pode ser sabores indesejados da nossa cerveja. E ela, então, a levedura ela tem que ser tratada com muito amor e carinho. E uma das coisas é a gente garantir que ela vai trabalhar na temperatura ideal que ela pede, que o tipo de levedura pede, certo? Então, se eu estou com uma levedura vou fazer uma levedura de ale, ela trabalha bem entre 18 e 24 graus mais ou menos. Então eu vou baixar aquele mosto ali, que estava a 100 graus, para 18 graus. Eu tenho que baixar para 18 graus. Eu moro em Recife, eu estou a 30 graus, tá? Então, eu preciso baixar o mais rápido possível. Por quê? Porque senão eu corro o risco de contaminar o meu mosto. E outra coisa, essa temperatura baixando vagarosamente, eu corro o risco de ativar novamente as enzimas que trabalharam na etapa da sacarificação, e elas vão começar a trabalhar
ia trazer sabores indesejáveis para minha cerveja. Então, eu tenho que baixar rapidamente. Agora, imagine eu baixar 30 litros. Imagina o que é 30 litros. Imagine botijão de 20 litros de água. É aquilo ali. São 20 litros. Imagine 1,5 daquele. Certo? A 100 graus. Para você resfriar. Lógico que tem as técnicas de resfriamento. Eu uso o chiller de imersão. Ele serve para abaixar essa temperatura do mosto, certo? Que é um chiller, que é uma serpentina que passa água em temperatura ambiente por dentro do mosto para que ele resfrie mais rapidamente. E por fora eu boto gelo. Agora imagine você fazendo isso com 30 litros. Vai demorar muito. Eu corro o risco da cerveja ela contaminar, como eu falei. E eu corro o risco de fazer com que as enzimas trabalhem mais. Então isso é um fato ruim de fazer em grande quantidade. Outro fato ruim é que você vai ter mais trabalho, você tem menos controle sobre o seu mosto, porque vai ser muito mais coisa. Imagine você fazer uma feijoada para a sua família, imagine fazer uma feijoada para 30 pessoas. Você tem muito mais controle de uma feijoada de 30 pessoas. Né? Você fazer 1 quilo de feijão e você fazer 5 quilos de feijão. Você tem muito mais controle em 1 quilo de feijão. É isso. É o trabalho que você vai ter a mais, certo? Mas, o lado bom é que o trabalho, que apesar de ser o braçal, é maior, você vai ter menos controle, mas você vai ter um trabalho só. Imagine que o trabalho de você fazer uma cerveja caseira é você passar 6 horas na sua cozinha da sua casa ali no primeiro dia e depois de botar para fermentar e passar ali 15 dias fermentando, 7 dias, sei lá, 10 dias fermentando e depois matura, depois engarrafa e depois carbonata e aí passa esse tempo todo, mas você passa um dia fazendo. E essas outras etapas também são as mesmas. Para 10 litros, para 5 litros, para 20 litros, para 30 litros, você vai passar 6 horas na sua cozinha. Talvez, por ser mais trabalhoso, a de 30 litros você vai demorar 1 hora a mais. Então, imagine que você vai ter o mesmo tempo de trabalho para dobrar ou triplicar a quantidade de cerveja que você vai fazer. Então, isso tem que ser levado em consideração também, né? Você pese isso aí. É lógico que você pode fazer cervejas em grande quantidade, né? É claro, se você quiser, para uma festa, sim. Agora, cervejas em grande quantidade são cervejas leves. A gente não consegue beber muitas cervejas amargas. Então, você fazer em cerveja em grande quantidade vai fugir um pouco do conteúdo que é você fazer cervejas diferenciadas, tá? Mas você pode fazer uma lager para várias pessoas. Lembrando que vai ter mais trabalho e lembrando que você vai mais para um sabor trivial. Por quê? Porque para uma festa as pessoas querem levezinha mesmo, é diversão. Você quer se divertir ali, você quer tomar cerveja em quantidade. Né? E cerveja em quantidade não pode ser uma cerveja muito alcoólica, não pode ser uma cerveja muito amarga. Normalmente não é uma cerveja muito alcoólica e também não é uma cerveja muito amarga. A cerveja em grande quantidade é uma cerveja leve. Então, quer fazer uma cerveja para uma festa, você pode até fazer. Lembrando que você tem esses pontos aí para você levar em consideração, tá? Se você está aprendendo a fazer cerveja agora, tá? Você vai fazer a sua primeira cerveja na cozinha da sua casa. Recomendo começar com os 10 litros, para você sentir o trabalho, tá? Porque, você vai fazer, você não tem aquela certeza que a cerveja está boa. Eu não tenho certeza ainda quando a minha cerveja está boa, porque eu nunca repito receita. E outra coisa, eu posso errar no meio do caminho.
Então, principalmente na sua primeira cerveja, a minha primeira cerveja, eu fiquei nervosíssimo quando eu fui abrir ela. Porque dá um trabalho arretado. E a primeira, assim, são tantos detalhes que você se preocupa, que quando você... É como dirigir carro. Dirigir carro é muito mais simples, na verdade. Mas assim, você tem várias coisas que, depois de um tempo que você dirige, fica tudo no automático, né? Fazer cerveja não dá para ser tudo no automático, mas muita coisa você faz muito mais rapidamente do que a primeira vez. A primeira vez de uma cerveja caseira minha foi um método mais simplificado, que hoje eu faria em 4 horas e eu fiz em 8, mais ou menos, 7, 8 horas. Foi na casa de Marcelinho, meu primo, que faz cerveja comigo, fazia cerveja comigo, né, que ele mora fora, e ele fez essa cerveja comigo e fez as primeiras cervejas comigo. Essa primeira cerveja foi, assim, demorou muito mais, porque a primeira, ela demora realmente, porque é muita coisa para você se ligar, é temperatura, é quantidade, é hora de botar na fervura e tudo mais. Então, na primeira cerveja, você vai demorar mais. Então, o ideal é que você faça uma quantidade menor. Não recomendo 5, porque rapidamente você vai passar para 10. E você sair passando de 5 para 10 para 20, você vai aumentando o equipamento. Então, se você tem uma panela, você tem que aumentar para outra panela, certo? Então, comece com 10, você vai durar muito tempo com 10. Então, comece com 10 porque você vai começar a se conhecer como cervejeiro caseiro. Porque você vai começar a conhecer seu espaço, você vai começar a montar o seu espaço, de onde vem a torneira, de onde você liga, onde está o seu fogão, que você vai ligar a mangueira para o chiller, e você vai montar aquilo ali, você vai gastar para guardar seus utensílios. Por exemplo, se você mora num apartamento muito pequenininho, guardar panelas grandes, já dificulta, né? Então você vai começar a se conhecer. Você vai começar a ver onde você vai ter que ter um estoque de garrafas vazias que você reutiliza, né? Então, tem um espaço de guardar os seus utensílios, tem um espaço que você vai fazer a sua cerveja, certo? Tem um espaço que você vai precisar da sua geladeirinha, seu freezer. Então, você vai se conhecendo, você vai vendo qual é o espaço que você vai precisar, e aí você vai ver se dá para aumentar para 20, tá? Outra coisa, você vai ter um pouco mais de trabalho, além da abraçagem em si, porque é uma coisa maior. Lembra, é uma feijoada que está passando, em vez de você fazer uma feijoada de 1 quilo, você vai fazer uma feijoada de 5 quilos. É uma feijoada para 5 pessoas ou para 30 pessoas. Então você vai... É um comparativo que eu digo que você perde um pouco o controle das coisas, certo? Além desse controle, além do trabalho maior, que é você carregar uma panela muito mais pesada quando você vai trazer de um canto para o outro, né? Um balde fermentador muito mais pesado de um canto para o outro, você também tem a hora de engarrafar, que ao invés de você engarrafar 18, 15 garrafinhas e fechar, você vai engarrafar 45, 50 garrafas, né? Para dar os 30 litros ali, 55 garrafas, ou seja, um engarrafamento, eu demoro mais ou menos 1 hora fazendo, 2 horas fazendo. Para você engarrafar 50, vai ser mais umas 2, 3, 4 horas, eu não sei, eu nunca fiz isso. Mas assim, é um trabalho muito maior que você deve levar em consideração, porque não é só engarrafar. Você tem que sanitizar todas as garrafas, você tem que colocar álcool 70, ou o PAC, deixar secando, isso aqui demora. Imagina você fazer isso em 50 garrafas. Lembrando que eu faço assim, boto em garrafa, tá? E é o jeito que eu ensino a fazer, que é o jeito que eu gravo meus conteúdos para vocês. Então imagina você fazer isso. Então imagina que você tem um espaço maior, imagine que você vai ter um trabalho maior, você vai carregar panelas maiores, imagine que você vai engarrafar muito mais garrafas, certo? Você vai ter um gasto maior. Toda vez que você for fazer cerveja para 10 litros, eu costumo gastar em torno de R$100
para 10 litros. Não, R$85 para 10 litros. Aí, para 30 litros, você é só multiplicar por 3. Aí, 8 vezes 3, 240, R$255. Imagina, quando você gastar 85 é uma coisa, você gastar R$255 numa abraçagem, já pode pesar mais no bolso, né? Tem isso também, valor, trabalho, espaço, certo? Tempo que você vai usar para consumir. Aliás, para uma festa vai ser consumido no mesmo dia, mas você não vai fazer uma cerveja diferenciada, você vai fazer uma cerveja mais leve, né? Então, tudo isso que deve ser levado em consideração, tá? Vamos lá. Recapitulando, para 10 litros você tem mais controle, faz mais rápido e você muda mais, tem menos trabalho, gasta menos, mas também a quantidade é menor, né? O gasto como é que se diz? O gasto ele é proporcional, lógico. Não é que você vai gastar mais por cerveja, mais por litro, mas para você fazer 10, para fazer 30, você vai gastar 3 vezes mais, certo? Então o gasto é maior naquele momento, o trabalho é maior, não só no momento da abraçagem, mas no engarrafamento também, porque toda aquela sanitização de todas as garrafas e tal. Você vai ter que ter um local para guardar utensílios maiores, certo? Então, essa é a parte contra. Pró, você uma elaboração, uma fabricação para 3 vezes mais cerveja. Para 3 vezes mais cerveja. Aí, agora, contra, 3 vezes mais cerveja. Beleza, eu podia ter 3 tipos de cerveja diferentes com aquela mesma quantidade. 10 litros de estilos diferentes. Não era muito melhor? Ou não, mas para fazer para uma festa eu vou ter que fazer uma, aí daqui a 15, 20 dias eu vou ter que fazer outra para liberar o equipamento, daqui a 15, 20 dias eu vou fazer outra. E aí ela só vai estar pronta daqui um mês depois, ou seja, em vez de eu ter uma cerveja pronta com um mês, eu vou ter uma cerveja pronta com 2 meses, 2 meses e meio. Aliás, 3 cervejas prontas para uma festa com 30 litros em 2 meses e meio, mais ou menos. Né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. Por que eu estou trazendo isso para você? Porque você deve estar pensando, eu quero fazer minha cerveja, eu quero fazer para a galera, eu quero fazer para todo mundo tomar, e eu quero fazer para o fim de semana que vem, e eu quero fazer uma cerveja leve. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Tudo isso. Tempo, né? O trabalho que você vai ter. É lógico que quem faz cerveja para vender, aí tem que fazer em quantidade. Aí são equipamentos para vender, não é na cozinha de casa. Você tem que ter uma coisa mais organizada, inclusive você tem que ter uma empresa, né? Venda de cerveja, venda de produtos, já são outros 500 que eu não faço, não é a minha situação de fazer, certo? Então, mas se você está aprendendo, está dando os primeiros passos, que é uma delícia, isso é um hobby, né? Na verdade, isso é um hobby que você vai ser um mago, um cara que vai saber fazer, ou uma mulher que vai saber fazer qualquer estilo de cerveja para os amigos e vai poder surpreender os familiares e amigos mais exigentes, tá certo? Então, leve tudo isso em consideração. Eu acho que você deve levar em consideração tudo isso que eu falei, e se você quer fazer para vender, aí sim é em grande quantidade, mas tem toda a questão de você ter uma empresa, certo? Que aí eu não sei como tá? Eu não faço ideia de como é você fazer a empresa, questão com a Anvisa, vigilância sanitária, questão com licença de todas as licenças possíveis e imaginárias que você precisa ter, que não deve ser difícil, tá? Eu só não sei como certo? Então, eu espero que você tenha entendido quais são os prós, quais são as contras, até onde você pode chegar fazendo cerveja na cozinha de casa, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham curtido e vamos fazer cerveja, vamos se divertir. Muito obrigado.